eleições 2022. Um novo levantamento mostra Lula com 45% e Jair Bolsonaro 33% das intenções de voto na eleição para a presidência da República em outubro. A pesquisa da Genial Quest foi divulgada nesta quarta-feira com margem de erro de 2 pontos percentuais. O levantamento foi feito com 2.000 entrevistados entre os dias 11 e 14 de agosto. A pesquisa foi registrada no TSE sob o protocolo BR 01167 de 2022. Girando os nossos comentaristas, começando por você, Amanda Klein. Bom, não só essa pesquisa, mas também já uma outra pesquisa que saiu nessa semana. O que é possível constatar? A diferença entre os dois candidatos parou de diminuir ou não? E que leitura a gente pode fazer desse primeiro dia de campanha, muitas vezes falando na tentativa de se conquistar o voto evangélico também? Tiago, o que essa pesquisa Quest mostra é que o cenário está estável e ela confirma exatamente os mesmos números de 2 semanas atrás. Ela oscilou muito pouco, Lula oscilou positivamente 1 ponto para cima, Bolsonaro também, né, oscilou positivamente 1 ponto, ou seja, o cenário estava em relação a 2 semanas atrás e praticamente os mesmos números do IPEC, que é o antigo Ibope, saiu na segunda-feira e também mostrou 44% e 32%. Então é um cenário de estabilidade, mas a gente sempre tem que olhar a segmentação, detalhamento da pesquisa. E aí tem algumas informações interessantes. Por exemplo, aumentou a intenção de votos no ex-presidente Lula entre quem recebe Auxílio Brasil, o que pode indicar que não necessariamente essa política é o que mudará, o que reverterá, ou se reverterá em um benefício estrito ou tão positivo assim para o presidente Jair Bolsonaro. Por outro lado, a avaliação do governo Bolsonaro, ruim, péssimo, vem caindo paulatinamente a cada pesquisa. E o índice de ótimo e bom e regular vem subindo, o que pode sinalizar uma esperança, ser um aceno ao presidente. Também, quando você compara aqueles que têm medo da volta do Lula ou da continuidade do Bolsonaro, essa curva que antes era uma boca de jacaré, ela vem se estreitando cada vez mais. Ou seja, um índice da população quase que semelhante, quase que igual, tem medo da continuidade do Bolsonaro, esse índice ainda é maior, se não me engano, 45%, e da volta do Lula, isso está na casa dos 40%, o que pode indicar também um começo de mudança de cenário a favor do Jair Bolsonaro. A gente tem o começo da campanha de rádio e TV a partir do dia 26 de agosto. Isso faz uma diferença enorme, porque essa mesma pesquisa mostra que 44% dos brasileiros ainda se informam por política pelo rádio, pela TV, em torno de 25, 27% se informam pelas redes sociais. Então, nesse quesito, o Lula leva vantagem porque tem 40 segundos a mais, tem a coligação, a maior coligação dessas eleições com 10 partidos. Ou seja, as peças desse tabuleiro, desse xadrez, ainda estão se mexendo do cenário eleitoral. Mas, se a gente olhar só para o grande consolidado dos números, ainda é muito favorável ao ex-presidente Lula. Todos os candidatos, desde 1989 a essa altura da eleição, que lideravam as pesquisas de intenção de voto, foram confirmados, venceram o pleito. Então, a gente precisa ficar atento aos sinais, possíveis sinais de mudança. E só para fechar o comentário, Thiago, você perguntou sobre o primeiro dia de campanha, parece estão travando aí uma guerra santa, uma guerra religiosa, o que eu acho pessoalmente muito ruim. Mas o presidente Bolsonaro tem tido algum sucesso em pautar essa eleição por questões ideológicas, que é um terreno onde ele nada de braçada, e é exatamente isso que ele quer fazer. Ontem o ex-presidente Lula respondeu com falas duras, o chamando de fariseu, ou seja, de hipócrita, né? Alguém que ostenta virtude sem tê-la, e também disse que ele quer o demônio, ou seja, usou o mesmo jargão, a mesma nomenclatura, a terminologia usada por Bolsonaro para ofendê-lo, para atacá-lo. Pode ser, de alguma forma, é uma resposta, mas, por outro lado, pode ser o escorregão numa casca de banana, porque aí é o adversário que traz ele para um espectro em que ele transita muito bem, que é esse espectro ideológico. Mota, você, a última pesquisa Genial Quest divulgada, 2.000 pessoas foram ouvidas, dá para se ter uma ideia do que pensa uma população através desse grupo? A minha posição em relação às pesquisas já é bem conhecida, principalmente em relação às pesquisas da Genial Quest. Eu tenho que lembrar de novo aqui, o dono da Genial Quest trabalhou nas campanhas do PT em 2014 e na campanha de 2018. Então, isso, obviamente, não quer dizer que ele influencie, que essa experiência passada obrigatoriamente influencie nos resultados, mas é uma informação que o nosso público precisa ter. Assim como a nossa audiência também precisa saber que o IPEC, como a Amanda falou,
é um novo nome do Ibope. E aí as pessoas precisam se perguntar, por que o Ibope mudou de nome? Em relação ao primeiro dia de campanha, às vezes a gente tem a impressão que está assistindo corrida de Fórmula 1, né, ou desfile de escola de samba. Para quem não gosta e não entende nem de um nem de outro, parece que é sempre a mesma coisa, né? Se você botar um vídeo de uma corrida de Fórmula 1 de alguns anos atrás, você corre o risco de pensar que está acontecendo hoje. É o que acontece em determinados momentos que a gente acabou de ver dessa campanha. O presidente da República foi para um lugar muito simbólico, que é Juiz de Fora. E lá ele reafirmou de forma bem explícita as suas pautas, né? Ele falou do repúdio à ideologia de gênero, ele falou do respeito à vida, ele falou que o país caminhava para o socialismo. É um sentimento que muita gente tem quando olha para a Venezuela, para a Argentina, para o Chile, para a Colômbia, né? O recém-eleito presidente da Colômbia, cada dia dá uma declaração mais assustadora sobre as coisas que ele vai fazer. O Ciro Gomes insistiu na ideia do imposto sobre grandes fortunas. É uma frase deliciosa para um político falar em campanha. Muita gente se engana, não sabe que é uma ideia obsoleta. Que no momento em que algum governo implanta essa ideia, as grandes fortunas já foram embora há muito tempo. E aí quem é taxado? A classe média, o trabalhador suado que juntou a sua poupança. E vamos lembrar que esse país já teve uma experiência terrível com isso no governo Collor, que foi o confisco da poupança das pessoas, dos trabalhadores, do cidadão comum, para combater a inflação. Então, cuidado com essas ideias. A Simone Tebet defendeu o retorno do Ministério da Cultura. Dinheiro para projetos culturais é uma boa pauta eleitoral porque conquista o apoio das classes pensantes. O candidato do PT voltou às suas origens, voltou ao carro de som, dava para ver perto dele a Glaze com um bonezinho, né, vermelho do MST. O candidato do PT chamou o presidente Jair Bolsonaro de fariseu. Disse que ele tenta manipular a fé de homens e mulheres. E também chamou o presidente de possuído pelo demônio. Aí eu vou aproveitar e sugerir à nossa audiência aquele velho teste que eu já sugeri antes. Peguem o discurso dos candidatos, peguem aquele discurso de Diadema, peguem o discurso de lançamento da campanha do presidente Bolsonaro e tirem o som. Observem só as expressões faciais e os gestos e tentem adivinhar qual deles tem maior probabilidade de estar possuído pelo demônio. Shelp, rapidamente um minutinho, por favor. Pois é, eu acredito que quando a campanha Rádio TV realmente começar, é possível que a gente veja esses números saírem um pouco dessa estabilidade, dessa estagnação que a gente tem visto nas pesquisas. Agora, em relação ao discurso dos candidatos, o que se pode dizer, em primeiro lugar, é que Jair Bolsonaro e Lula estão se demonizando mutuamente, estão ignorando os outros candidatos. A gente viu no discurso do ex-presidente Lula, por exemplo, essa referência a demônio, né? O fato de, segundo ele, o presidente está possuído pelo demônio, o que é uma resposta direta a uma afirmação feita pela primeira-dama Michele Bolsonaro, recentemente, em que ela disse que o Palácio do Planalto havia sido possuído, entregue aos demônios em gestões passadas. É, obviamente, uma referência, uma acusação que tem, sim, o objetivo de fazer proselitismo político com cunho religioso. E a gente viu também no discurso do presidente Jair Bolsonaro também uma demonização do ex-presidente Lula. E o que o presidente Bolsonaro tenta fazer é criar um espantalho em relação à candidatura de Lula, com a palavra socialismo, que ele nunca define, ele deixa sempre de maneira bastante vaga, assim como a expressão liberdade, que sai muito fácil da boca do presidente Jair Bolsonaro, mas sempre sem explicar exatamente a que ele se refere, porque quando se trata de liberdade de gênero, ele não é assim tão afeito, né? Então, essa afirmação sobre socialismo não faz o menor sentido. Ele disse que o Brasil estava a passos largos para o socialismo. Ora, antes dele veio Michel Temer. Michel Temer estava longe de levar o Brasil para o socialismo. Ao contrário, entregou várias coisas que foram importantes para o governo Bolsonaro, como a aprovação da reforma da Previdência.